Pastor Elci, a paz do Senhor, estamos aqui juntos para dizer-lhe que nós estamos juntos nesta batalha, todos nós, seus irmãos, estamos juntos orando, buscando a Deus, intercedendo para que tudo possa dar certo e o Senhor possa ir e retornar em paz para a glória de Deus. Queremos deixar para a sua meditação um louvor de adoração a Deus e que com certeza vai ser muito importante para a sua vida. Vamos cantar juntos agora o hino Contigo Eu Sou. Eu sei que não estou sozinho e nesse meu caminho você vem comigo. Dia 3 agora, dia 3, na próxima semana, vai ter outra audiência com o gestor-presidente. E o interessante é que eu tenho também uma audiência com 1 hora de antecedência aqui no Fórum de Olinda. E 1 hora após é uma audiência lá no Fórum Rodolfo Aureliano. Já conversei com o Dr. Miguel e ele disse: Josué, tu vais para a audiência de Olinda e se der tempo você chega lá. Eu justifico a sua ausência, mas Dr. Miguel, irmãos, eu quero estar presente nesta audiência criminal. Eu vou falar com o Dr. Miguel até para, se for o caso, pedir o adiamento, o protelamento dessa audiência aqui no Fórum de Olinda, que é outra particular, tá? Mas eu quero estar presente, porque é uma oportunidade, será uma oportunidade de eu levar ao magistrado, nos tribunais, nos depoimentos, mais uma vez, a verdade, ou as verdades que eu tenho trazido aqui para vocês. A paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje são 29 de maio de 2024. Irmãos, nós temos trazido a você aqui, nos esforçado, né? Para trazer aqui a você a verdade nua e crua, tá certo? Principalmente com relação aos desvios da atual gestão da IEADPE. Olha, deixa eu lhe fazer uma sincera pergunta. Responda você mesmo aí. Qual é o céu que você pensa que essa gestão da IEADPE está caminhando? Promovendo não somente entre os irmãos no corpo de Cristo, mas como entre famílias, tá? A notícia que me chega, e eu conheço pessoas, é que marido tem deixado a esposa tem deixado o marido, tá? Irmãos não falam com irmãos, tá certo, irmãos? Pais não falam com os filhos, sogros não falam com os genros e por aí vai. Por quê? Porque alguns tomaram a decisão de deixar a IEADPE e se vincular a outro ministério, como principalmente a DCEARA. Essa gestão quer ver o diabo em figura e não quer ver o pastor Hélio. Daí, olha, irmãos, o que eu trago para vocês aqui agora, vejam só. Cargos públicos, quem ocupa cargo público, vamos supor, na vida civil, na vida do governo secular, não pode se dar o luxo de se trancar num quarto e gerir os seus horários, principalmente o horário que demanda, né, resolver os problemas do Estado, da Prefeitura do Brasil, e não dá satisfação a ninguém. Olha, a agenda do prefeito é pública, dos prefeitos são públicas, as agendas dos governadores são públicas, a agenda do presidente da República com os seus ministros são e devem e tem que ser obrigatoriamente pública. Porque um pastor de uma igreja como a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que a gente sabe que ele recebe, ou eles recebem, tá? Salários altíssimos pagos por você. Como é que eles podem lhe privar das informações que vocês têm o direito de saber? Tá certo? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque Elci Ribeiro, o gestor de Petrolina, no final de abril, a gente noticiou aqui que ele vinha aqui para Recife para fazer uma cirurgia. Tá certo? Veio para aqui, né? Encapado com 7 capas, envolto em um mistério tremendo.
Mas tem pessoas que trabalham, né, nos hospitais, nas prefeituras, nos órgãos públicos, nos comércios, tá certo? E esse povo não consegue, por mais que eles queiram se esconder, não conseguem se esconder. Então me falaram, olha, a informação que me deram, tá? Eu vou falar aqui a vocês a informação que me deram. Irmão Josué, Elci Ribeiro chegou de helicóptero no heliponto do Hospital Esperança. Desceu e está internado para submeter-se a uma cirurgia no 10º andar, tá? Aí me disseram, o Ailton Júnior chegou aqui com uma comissão de pastores e, segundo ele, foi hostilizado, teve alguns irmãos que cobrou, você ganha 100 mil reais, não tem vergonha, e foi preciso ele pedir segurança ao hospital. Diz que estava com medo, amedrontado, porque deve o quê? O pai e toda a família anda em carro blindado. Por quê? Eles sabem quais as razões. Depois chegou o Ailton José Alves também com uma comitiva. O Samuel Oliveira, o Luiz Mário, tá? Aí chega para você e dá a informação que quer, pedindo oração, mas não são capazes, tá? De proporcionar a vossa entrada nesses hospitais, até como irmãos. Eles se consideram elites, não podem ter contato com você, tá? E naquela segunda-feira, o Ailton José Alves pediu oração por ele, que ele já tinha sido operado, e que, apesar de ser uma cirurgia grave, mas a informação que me chegou de gente que estava lá é que ele pediu oração como coisa que ele tenha ido tratado da extração de uma unha, quando na realidade foi operar-se do coração. Mas o cerne deste vídeo é o seguinte, irmãos. O Elci Ribeiro tem aqui uma família numerosa. Aqui no estado de Pernambuco, na cidade do Recife, que toda a família, todos os integrantes dessa grande família, e vocês vão ver aqui, eram todos da IEABPE. Quando não aguentaram, eu já falei isso aqui, a opressão, né, a perseguição, as limitações impostas, os desaforos e as agressões da atual gestão, eles simplesmente saíram, fundaram a DCEAR e estão lá. Mas o gestor presidente prendeu em cárcere, não é? Em cárceres, em algemas, o Elci Ribeiro. E mantém como um penhor, como um trunfo. E usa o Elci Ribeiro contra essa família. Por mais que eles queiram dizer que não, mas é. Aí vocês vão ver aí, o pastor Hélio Ribeiro, irmãos, reúne toda a família e à distância presta essa homenagem, não, mas não é uma homenagem, né? Mas assim, manda uma mensagem para Elci Ribeiro, estamos todos juntos, estamos orando e você vai vir aí, ou seja, nós não podemos ir, né? Como você não pode vir aqui, porque você pertence ao curral do gestor presidente, do qual nós nos libertamos. Irmãos, isso é muito grave. Qual é o céu, irmãos? A pergunta que eu fiz no início, eu quero repetir, que esse povo pensa aí. Então, o Elci Ribeiro veio por aqui fazer uma cirurgia de alto risco e a família não pôde ir lá visitá-lo. Entenderam, irmãos? Eu queria que a família fosse lá e na hora que chegasse simultaneamente o gestor presidente com a sua comitiva. Eu acho que ia sair não do lado da família do Hélio Ribeiro, mas do lado do gestor presidente, era capaz dele voar em cima com a agressividade, né, o espírito beligerante que ele tem, porque os chamou de estrupadores de igreja, violentadores, vigaristas, lobos devoradores, cães gulosos, é uma série de adjetivos contra os irmãos de Elci que só estão pregando a palavra. E Elci vem para aqui, faz a cirurgia. Irmão Josué, por que você está falando isso hoje? Porque hoje eu soube de gente de lá de Petrolina, não sei se procede, tá? Porque a coisa envolta em um mistério, que Elci Ribeiro chegou ontem a Petrolina. Onde estava? Cadê a agenda? Sumiu? Você é membro? É quem paga ele? Ele não pode se ausentar assim. Eu já disse que o gestor presidente, né? Ele copia o gestor presidente. Se ausenta, aí o Samuel Oliveira, que nem segunda-feira, domingo, pastor presidente está em outro local do estado. Aonde? Com quem? Fazendo o quê? Cadê a agenda? Afinal de contas, os seus 200 mil reais são pagos
pelos membros que estão lá. Se ele não tem a capacidade, se ele não quer, para ficar mais fácil, dar satisfação da sua agenda, ele vai viver simplesmente a sua vida privada. Mas enquanto for gestor, presidente da igreja, tem que dizer para onde vai, fazer o quê, com quem, tem que enviar relatório. E não é a diretoria, é a igreja, a assembleia. Porque quem paga esse altíssimo salário não são os diretores, é você membro, é você igreja. Então eu soube que o Elci Ribeiro chegou hoje ou foi ontem em Petrolina. Onde estava? Com quem? Será que estava escondido aqui na casa de algum parente? Acho pouco provável, porque se o presidente dele souber ou soubesse, o excomungaria. Ele deveria estar hospedado na própria casa do gestor presidente. Compreenderam? Ou em algum flat, hotel por aí, e não na casa dos irmãos. Irmãos, se ele não tem condições espirituais, materiais de conviver com a família aqui, irmãos, é muito grave, por conta de uma política diabólica, satânica, separatista, narcisista da gestão da IEDPR. Como é que ele vai entrar no céu? Com uma família, tanto a família sanguínea como a família de Cristo. Esses homens estão pensando que igreja, é por isso que eu não vou me cansar não. Você pode achar ruim, dizer que é perseguição, dizer não, você é idólatra, alienado se você me censura. E guarde as suas censuras para você. Vá se instruir, vá tomar conhecimento. Não é à toa que Deus, o próprio Deus da igreja dos exércitos, considera gente assim que nem você, ignorante, pior do que o boi e do que o jumento, conforme Isaías disse. E a Bíblia diz mais ainda que o povo dele, de Deus, será levado cativo por falta de conhecimento. Então, por certo, você que me censura, que critica, que não sabe da Bíblia o princípio mais elementar, que é o amor e a comunhão, a unidade. Aí você dá razão a um espírito beligerante desse, separatista, né? Leva você à idolatria, à alienação. Você está servindo ao diabo, a Satanás e não a Deus. Deus é santo, Deus é puro, Deus é amor. Não pode haver diferença. Então, Elci Ribeiro, onde estava? Será que estava na casa do Hélio Ribeiro? Será que estava na casa do Elmir Ribeiro? Será que estava na casa de algum outro irmão sua ou irmã? Ou estava em uma dependência da grande mansão do gestor presidente? Ou estava hospedado, se recuperando em algum hotel, em algum flat? Elci Ribeiro, você precisa dizer à igreja. Porque se você quer uma vida privada, largue os seus 70, 80 mil reais, vá suar, ganhar o seu dinheiro suado aí, como Josué, que eu não tenho obrigação de dar satisfação a ninguém. Não sou pastor de ninguém, não sou presidente de nada, tá? Mas se Josué fosse prefeito, governador, presidente, a minha agenda teria que ser pública. Entenderam vocês? Então, irmãos, essa é a grande realidade. Está vindo aí o Congresso das Senhoras. Era uma semana. Agora vai ser sexta, sábado e domingo. Para falar o quê? Circulou os céus. Vamos circular os céus. Para quê? Para orar por isso, para orar aquilo, sem dizer a finalidade. Aí vai, no depoimento, mente. Tá entendendo? A sentença sai e queria prender Josué. Olha que maldade. Isso, e agora, prender porque eu falei uma verdade? Queria que a sentença fosse para eu pagar multa e ser preso. Porque calúnia e difamação é crime que dá detenção. Quando eu aqui falo a verdade, mostrando todas as verdades, irmãos, eu não posso ficar calado diante de tamanhos absurdos, tá? Então vai ter o Congresso das Senhoras. Para quê? Se convocou as pessoas para orar, para jejuar, para condenar a mim, o Emanuel, e Deus sequer ouviu as orações. O vosso trabalho é vão, porque Deus, ele é justo. Deus, ele está... Olha, se eu fosse falar aqui, eu não quero enfadar vocês, mas Deus está na simplicidade de coração, na humildade de coração, na singeleza, na verdade e não na ostentação, na arrogância, na prepotência e na mentira. Você sabe quem é o pai da mentira? O diabo. Ele que é o pai da mentira, tá? Então, ou vocês, prestem atenção, ou vocês
se arrependem, confessam, se humilham, o Deus vai cada vez mais arrochar o nó, até estrangular, porque ninguém há que saiba trabalhar como Deus. Vocês lembram-se, há 10 anos atrás, quando todas essas verdades que a gente traz aqui, elas estavam ocultas e a mentira, o engano, a capa cobria tudo. Então, a informação não chegava a você e essa direção gozava de conceito, de elevado conceito, era tida como verdadeira, era respeitada e hoje, jogada a sua reputação na lama. Não somente dela, como também o nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nos tribunais, nas delegacias, nas mídias, em todos os canais do Brasil, é Josué. Dia 3 agora, dia 3, na próxima semana, vai ter outra audiência com o gestor presidente. E o interessante é que eu tenho também uma audiência com 1 hora de antecedência aqui no Fórum de Olinda. E 1 hora após é uma audiência lá no Fórum Rodolfo Aureliano. Já conversei com o doutor Miguel e ele disse, Josué, tu vais para a audiência de Olinda e se der tempo você chega lá. Eu justifico a sua ausência, mas doutor Miguel, irmãos, eu quero estar presente nesta audiência criminal. Eu vou falar com o doutor Miguel até para, se for o caso, pedir o adiamento, o protelamento dessa audiência aqui no Fórum de Olinda, que é outra particular, tá? Mas eu quero estar presente, porque é uma oportunidade, será uma oportunidade de eu levar ao magistrado, nos tribunais, nos depoimentos, mais uma vez, a verdade ou as verdades que eu tenho trazido aqui para você, tá? Que Deus em Cristo nos abençoe e eu espero que Deus me dê a oportunidade de eu falar todas as verdades que eu tenho falado aqui, que eu possa ser, né, ter a oportunidade de falar lá no tribunal, mais uma vez perante o magistrado. Que Deus em Cristo a todos abençoe.